Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, um bom dia a todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês neste dia. Meus amados e queridos irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã é sobre o que Jesus veio fazer. Jesus ele veio com um propósito, né? E nós vamos entender, pastor, mas não é dar a vida por nós? Não é só isso. Há outra coisa que Jesus veio fazer, que muita gente não sabe, mas a Bíblia nos ensina. Então fica até o final desse vídeo, você não vai se arrepender, pelo contrário, você vai ter a tua vida cada dia mais aqui neste canal sendo transformada, teu caráter sendo moldado através da Santa Palavra. Você que chegou aqui a primeira vez, você não caiu aqui de paraquedas. O Espírito Santo te direcionou a este vídeo. Então se inscreve agora. Ative o sininho, não fique de fora de nenhuma das nossas programações, amém? Todos os dias 6 da manhã, um momento com Cristo na apresentação do pastor Hamilton, trazendo uma palavra e te ajudando também em oração. Você que não tem força para orar, você vai orar comigo no final desse vídeo, amém? Meus amados, vamos lá então? Lucas 5, versículo 32. Isso aqui é a primeira coisa que Jesus veio fazer, é dar a vida pelo ser humano. A segunda coisa é isso aqui, ó. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Isso aqui é tremendo. Eu não vim chamar justo, mas sim pecadores ao arrependimento. Essa palavra aqui é para quem se acha o santo, né? É para quem se acha a última bolacha do pacote, para aquele que fica julgando os outros, né? Apontando os outros, né? Se achando aí, sendo soberbo, arrogante, prepotente. Essa palavra aqui é para aquelas pessoas que às vezes pegam o microfone na igreja ou chega perto de outras só porque veste um vestido comprido até o pé, ou porque veste um terninho com a gravata, que fica se achando justo, né? Que fica se achando o cara. Mas na verdade são tão falhos como aquele que bebe, como aquele que fuma, como aquele que usa droga. São tanto falhos como aquele que se prostitui, com aqueles que são viciados em alguma coisa. É falho, do mesmo jeito. Porque o que eu quero lhe explicar para vocês é que não existe nem pecadinho nem pecadão. Porque se alguém bebe ou fuma ou está no vício de alguma coisa, aquele que não tem vícios, mas está falando mal daquele que tem, isso já é pecado. Porque eu e você não fomos chamados para apontar, não fomos chamados para pisar, não fomos chamados para bater. Pelo contrário, nós fomos chamados para orar pelo nosso próximo. Nós fomos chamados para levantar o nosso próximo. Nós fomos chamados para abraçar o nosso próximo. Nós não fomos chamados para julgar. Pelo contrário, nós fomos chamados para ajudar. Então, o verdadeiro ou a verdadeira cristão, o cristão que anda em justiça ou que pode se achar justo, são aqueles que fazem tudo isso que eu estou te dizendo. Então, Jesus ele veio com dois propósitos. Primeiro, salvar a humanidade. Segundo, chamar todos ao arrependimento. Todos aqueles que se colocam como pecadores. Por quê? Porque o ser humano tem que colocar-se no seu lugar. Assim como Deus. Por que você está dizendo isso, pastor Hamilton? Por quê? Nós temos que reconhecer que Deus é santo e que nós somos pecadores que dependemos dele. Olha, presta atenção. Deus disse para a água assim: produzam os peixes. Deus disse para a terra: produzem sementes, e através das sementes, árvores, e através das árvores que produzirão seus frutos. Mas ao homem, Deus foi totalmente diferente. Deus disse: olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Conforme tudo a sua imagem e semelhança, Deus criou o homem, diferentes dos peixes, das aves, das árvores, a qual a terra produziu. Ou seja, Deus deu a ordem para a terra produziu. Deus deu a ordem para as águas produziu.
Já o homem foi o próprio Deus que diretamente o criou. Ou seja, Deus nos conhece como a palma de suas mãos. Às vezes você olha para a tua vida e você diz assim: ah, será que Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo essa doença, essa dor, essa angústia, essa aflição? Deus lhe conhece como a própria palma de suas mãos. Ele não dá um fardo a qual nós não podemos carregar, porque Ele sabe que nós somos pecadores, e é por isso que Ele veio, nos enviou o Senhor Jesus para nos chamar pecadores ao arrependimento. Aqui Deus, Ele está nos mostrando que só é acolhido por Ele aquele que sabe e reconhece ser um pecador. Não tem como o povo dizer: ah, eu sou santo, eu sou isso. Não, a própria palavra diz que por causa de um homem entrou o pecado, e por causa dele todos foram feitos pecadores. Mas por causa do outro homem, agora a história muda. Porque esse outro homem, que é o espiritual, e o primeiro homem, que é o Adão, que é o carnal, o segundo é Cristo, esse, aleluia, ele agora tira o pecado. Como João Batista diz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim João Batista declara. Mas só é perdoado, só é purificado, o pecado só é tirado da vida daquele que crê. Assim como esse exemplo aqui, de Mateus Levi, que quando Jesus o chama, ele estava sentado, cobrador de imposto, considerado um ladrão, considerado um roubador, por cobrar imposto, por trabalhar para o Império Romano. Aqui Jesus fala: Levi, segue-me. Ele estava assentado, logo ele se levanta, ele deixa tudo e segue a Jesus. Agora Levi, depois que Jesus chama ele faz um grande banquete em sua casa. E naquela casa, e ali havia uma multidão de publicanos e outros também que estavam com ele à mesa. Ou seja, Levi, quando Jesus chama ele, além de se levantar, ele leva Jesus para, quem sabe, não sei se era um almoço, se era uma janta, provavelmente um almoço, para almoçar em sua casa. Ele faz um grande banquete. Só que interessante dele é que ele não pensa só nele, mas ele pensa nos seus amigos. O problema de nós é que só pensamos em nós mesmos muitas das vezes. E esse banquete, não só Jesus é recebido nele, mas muitos dos cobradores de impostos e alguns que estavam ali. E aqueles religiosos, aqueles santarrão, aqueles que quer bater nos outros, mas não está nem vivendo o que prega, eles começaram a julgar, começaram a falar com os discípulos: olha, o mestre de vocês, ele senta na mesa com publicanos e pecadores. E Jesus respondeu e disse: olha, não necessita de médicos que são sãos, mas sim os que são enfermos. Jesus estava se colocando como médico e estava colocando o pecador como os enfermos, porque nós somos enfermos, mas ele levou sobre si as nossas enfermidades. Até porque a palavra do Senhor diz que o castigo que nos traz paz estava sobre ele. Ou seja, Jesus ele foi castigado em nosso lugar. Ele sofreu o castigo da condenação da morte de cruz por causa de mim e de você. É isso mesmo, você não acredita? Pode acreditar, porque é o que a Bíblia diz. Por causa de mim e por causa de você. E eu quero dizer para você que ele não abre mão nem de mim e nem de você. Jesus não abre mão de nós, porque ele veio para nós, ele veio por nós. Entenda isso. Eu estou falando para você, eu estou arrepiando aqui. Creia em Cristo para com a tua salvação.
Se arrependa hoje, porque está chamando nós ao arrependimento. Se arrepender do quê, pastor? Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa da mentira, dos vícios. Se arrependa, meu irmão, da nossa imundícia, que muitas das vezes nós pecamos contra Deus. Às vezes nós pedimos perdão hoje, amanhã nos flagramos nos mesmos erros. É assim ou não é? A gente pode confessar, a gente pode falar com Ele. Hoje, às vezes nós, depois de uma palavra dessa, a gente pensa: Senhor, eu quero mudar. O que eu fiz ontem eu não quero fazer hoje. E aí, no decorrer do dia, a mesma coisa que nós fizemos ontem, fazemos hoje. Por quê? Porque devemos reconhecer que somos pecadores. Nós necessitamos do Senhor. Nós devemos falar com o Senhor: Senhor, o Senhor esvazia a minha vida de mim mesmo. Ou seja, nós devemos falar para Jesus nos libertar de nós mesmos. É aquilo, o bem que queremos não fazemos, mas o mal que não queremos, isso fazemos. E Jesus veio por causa disso mesmo. Porque sozinho, meus irmãos, eu e você não iríamos conseguir. Não é porque eu sou um pastor que eu posso me considerar santo ou melhor do que você que está me ouvindo. Não é porque eu tenho uma carteirinha de pastor, sou reconhecido no ministério, que eu sou melhor do que alguém, não. Nós somos pecadores. Mas somos pecadores arrependidos e reconhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e hoje somos lavados, redimidos, justificados por Ele. E assim como Ele chamou Tiago, Levi, ou melhor dizendo, Mateus, Levi, Ele chama você hoje. Aí vai da sua decisão, sabe por quê? Porque Levi deixou tudo, levantou e foi caminhar com Jesus. Ele deixou tudo aquilo que ele gostava de fazer, aquilo que ele poderia dizer para ele: esse aqui é o meu eu. Agora ele deixa tudo, meu irmão, a ponto de eu poder conjecturar que ele abandona a sua própria vontade. Conjecturar não, é uma realidade. Mateus, Levi abandona a sua própria vontade. Por quê? Porque dali era o ganha-pão, era o sustento dele. Agora ele larga tudo para seguir a Jesus Cristo. Nós, muitas das vezes, não abandonamos tudo. Por quê? Porque ficamos muito preocupados com o dia a dia nosso. Só que ele vai para a casa dele e ele convida a Cristo. Por quê? Não foi ele que chamou a Jesus. Primeiro foi Jesus que chamou ele. Isso aqui é muito forte. Você pode perceber aqui, não foi ele que convidou Jesus primeiro, mas foi Jesus que falou para ele: olha, segue-me. Mas ele não, aleluia, agora vai seguir a Jesus de qualquer maneira. Pelo contrário, ele vai levar Jesus para sua casa. Meu irmão, eu quero encerrar aqui, isso aqui é muito forte. Ele não quer somente fazer a obra na tua vida, mas ele quer entrar na tua casa. Ele quer salvar a tua família. Ele quer salvar os teus filhos. Ele quer salvar os teus parentes. Você conhece pecadores? Eu conheço um monte, do qual eu mesmo sou o principal. Então leva Jesus para eles. Faça igual Mateus, Levi, que leva Jesus para sua casa. Primeiro ele é chamado, depois ele chama Jesus. Até porque não tem como a gente receber alguém se primeiro aquele alguém já não tiver recebido nós, meu irmão. Isso aqui é muito forte. Vou lhe explicar. Não tem como você levar alguém para sua casa que você não conheça, que você não tem intimidade. Eu não ponho qualquer um dentro da minha casa. Então, para mim, pôr alguém dentro da minha casa é alguém que eu conheça, que eu tenho intimidade, que eu posso confiar. Aprenda essa lição. Não coloque qualquer um dentro da sua casa. Não deixe qualquer um entrar na sua vida. Não, só existe um que pode, aleluia, ou que tem autoridade para fazer tudo aqui na minha casa, na minha vida, que é o Senhor Jesus. Guarde isso no teu coração, meu irmão. Reconheça que você é um pecador e que precisa do Senhor na sua vida, porque Ele já te chamou. Basta agora você receber Ele na tua vida e na tua casa. Como diz aquele hino, do Regis Danese, que fala sobre a história de Zaqueu, assim, bem parecida com a história de
Mateus Levi. Ambos foram chamados e você também é chamado. Você não é diferente deles. Você é igual a eles. E o Senhor não despreza ninguém. Eu quero que você escreva aí no comentário: Deus não despreza ninguém. Primeiro, Jesus veio para salvar. Segundo, Ele veio chamar nós ao arrependimento. Porque seria muito fácil, né, meu irmão? Nós viver de qualquer maneira, depois nós ir para o céu. Mas é o contrário. Tem gente que está pintando e bordando e acha: não, eu vou entrar no reino do céu porque eu aceitei a Jesus. Só que você olha para a pessoa, ela diz que aceitou a Jesus, mas você não vê mudança nenhuma na vida. Você não vai ser salvo. Vou lhe explicar certinho aqui. Você não vai ser salvo por aquilo que você faz, por aquilo que você pratica. Ou você também não vai para o inferno pelos pecados que você comete. Primeiro, as pessoas só vão para o inferno por causa que não aceitaram a Jesus Cristo. E outros, aleluia, não vão para o céu por aquilo que estão fazendo de bom, mas por aquilo que Cristo já fez. E é esse ponto que eu quero chegar. Não tem como alguém que reconhece a Cristo como seu Salvador, que tem um encontro com Cristo, que recebe Cristo em sua vida como Mateus Levi, permanecer da mesma forma que estava no mundo. Até porque a palavra do Senhor diz que Jesus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a luz mostra o caminho que nós devemos andar. A luz é a palavra. Então quem tem Jesus como seu Salvador já não vai andar mais de qualquer maneira. Como eu disse, já repito, é um pecador que se arrependeu. E arrependimento nos leva à conversão, nos leva à mudança, porque a palavra conversão significa mudança de direção. Então nós vamos mudar. E arrependimento é diferente de remorso, tá bom, irmão? Quem sente remorso continua fazendo coisas erradas, mas quem se arrepende procura mudar. Quem se arrepende vai entrar na vida eterna, mas quem sente remorso vai, aleluia, acabar se condenando. Porque arrependimento e remorso são uma grande diferença. Pedro se arrependeu por ter negado a Jesus e se converteu. Judas não se arrependeu, mas teve remorso e se matou, porque carregou culpa. Quem tem remorso carrega culpa. Quem se arrepende se livra da culpa, porque Cristo é fiel e justo para te perdoar e te purificar. Pai, obrigado por esta palavra. Livra-nos de todo mal neste dia, guarda a nossa entrada, a nossa saída. Pai, abençoa todos os ofertantes deste canal, os patrocinadores, os colaboradores, os teus filhos que sempre deixam o seu gostei, que sempre estão compartilhando, que sempre estão, papai querido, levando ou me ajudando a levar a sua palavra a mais vidas. E quantas vidas não precisam ouvir isso, Pai? Que tu veio chamar os pecadores a arrependimento. Papai querido, continua fazendo a obra, falando conosco nas manhãs, abençoando essa pessoa que chegou hoje a primeira vez neste vídeo, Pai. Senhor, meu Deus, que pessoas nessa manhã, papai, sejam abençoadas, que a alma delas sejam alcançadas por Ti, que o Senhor manifeste a cada uma delas, que o Senhor, papai querido, aleluia, demonstre para essas pessoas, se revele a elas de uma maneira grandiosa, não só através da palavra, mas também de maneiras sobrenaturais, ó Pai, porque o Senhor é um Deus magnífico e extraordinário, que para Ti nada é impossível. Continua fazendo a obra, Pai, sobre este canal e sobre todos esses irmãos que me ouvem nessa manhã. Abençoa a vida deles ricamente, em o nome do Senhor Jesus. Cura os enfermos. Papai, liberta aqueles que estão nos vícios que não conseguem largar. Papai querido, em o nome do Senhor Jesus, restaura os casamentos que estão por um fio. Restaura as famílias. Restaura a comunhão, Pai. A paz, o amor sobre essas vidas. Pai, é o que eu oro e te agradeço hoje em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus amados. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pastor Hamilton, estou sendo muito abençoado aqui no canal. Minha vida está mudando, está sendo transformada. Eu quero ajudar de alguma forma esta obra. Então, na descrição desse vídeo tem a chave Pix. E ali pede uma oferta de R$ 10. Porque, como eu sempre digo, eu aprendi que um pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus é nada. E com este pouco que eu tenho recebido aqui,
né, que para mim é muito, eu vou estar melhorando a edição e as imagens do vídeo. Está fazendo algo melhor para Deus e para vocês aí. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.